a Jesus. Eu sou apaixonado por quem se apaixonou por aquele que eu sou apaixonado. Quem não gosta de Jesus não vai ter o meu respeito nem o meu relacionamento. Quem não gosta do meu pai, eu também não vou doar o meu tempo para quem não gosta do meu pai. Eu descobri que o diabo é inimigo do meu pai, é inimigo do Espírito Santo, é inimigo do meu irmão mais velho, que é o meu Senhor. Então ele não é meu amigo. Eu não posso ter nenhum contato nem contrato com ele. Por isso nós estamos em aliança com Jesus. E a minha motivação e o meu empenho é para que as cidades se apaixonem por Jesus. Antes de eu ler um texto aqui que eu quis pregar de manhã, mas não deu certo. Para eu entrar no texto, não deu certo. A palavra não entrava para eu entrar no texto. Por isso que eu preguei só aquilo de manhã. Mas tem mais palavra hoje. Amém? Você vai sair daqui abundantemente farto, né? Daquilo que Deus vai estar derramando sobre a sua vida. Mas há um texto na palavra, que está lá em Jeremias 29:11, que todo mundo gosta desse texto, todo mundo acha esse texto maravilhoso. Se puder pôr aqui, eu agradeço, não é? Porque esse texto, ele é um decreto. E todo mundo deveria não só falar esse texto, como memorizar esse texto. Todo mundo deveria tomar isso como uma verdade para a sua vida e para o entendimento profético de tanger a sua própria história. Então ele diz assim: portanto, somente eu conheço os planos que... Vamos falar? Só eu conheço os planos a seu respeito. Que são planos, e ele vai declarar que plano é esse? Que são planos para prosperar e não para causar prejuízo. Olha que lindo isso aqui. E eu entregarei para vocês um futuro de esperança. Quem não quer esse decreto sobre a sua vida? Só um louco. Mas o texto não começa aí. Para chegar no versículo 11, eu tenho que passar por 10 versículos. Esta é a questão da palavra. É memorizar um texto sem conhecer o contexto. Deus começa a chamar a atenção de um povo e dizer: eu tirei os seus cativeiros. Eu rompi os seus cativeiros e eu arranquei as mentiras da sua vida. Quando chega no versículo 5, por favor, versículo 5, Deus vai estar falando diretamente, dizendo assim: edificai casas. Olha a ordem do Senhor. Eu tirei vocês dos seus cativeiros, eu plantei vocês em um território. Edifique a casa. Só que ele dá as instruções aqui de engenharia. Ele fala: edifique a casa, habite nela, plante pomares e coma dos seus frutos. Na minha tradução, da King James, diz assim, construa uma casa, faça nela um jardim. Diga jardim. Fala mais forte. Plante árvores frutíferas e coma dos seus frutos que você plantou. Então aqui há uma ordem. Você não pode estar comendo do fruto que outro planta. Porque quem planta tem direito a comer do fruto. Isso é instrução de sabedoria. Inclusive, a palavra nos ensina, e Paulo ensinou a Timóteo dizendo: você tem que aprender que os frutos que você vai comer são daqueles que você planta. Então, se eu planto, eu tenho o direito de comer. Só que aqui ele vai dar uma instrução linda, no versículo 6, ele vai dizer algo: casem as suas filhas com homens que vocês vão escolher para elas. Meninas, atenção às solteiras. Preste atenção. Antes de você casar,
seus pais precisam casar com a pessoa que você vai casar. O que é casar? É o pai, a mãe aprovarem. Eu contava para os meus queridos sobre um relacionamento que eu tive, que eu ia casar com uma menina e ela era muito linda. E ela era uma menina assim que enchia os olhos, era extremamente inteligente. Ela era a primeira aluna da faculdade em Direito. Ela era loira e eu preto. E ela era apaixonada por mim. Olha que vantagem. Então, ela tinha olhos azuis. E ela era uma pessoa muito destra, ela falava muito bem, se tornou advogada do governador daquele estado. Com 17 anos de idade, ela já estava no último ano de direito. Oh, errou aí. 17 anos de idade, ela estava no último ano de direito. Com 15 anos de idade, tiveram que entrar na justiça para que ela pudesse fazer as provas de vestibular. Extremamente inteligente. A nossa cabeça de discussão era lá em cima. A gente ficava filosofando um para o outro. E um dia, Deus abriu os meus olhos e disse: ela não é a sua esposa. Eu fiquei em choque. Mas por que, Senhor? Eu gosto dela. Ela me ama. Ela era apaixonada por mim. Eu gostava dela, mas ela era apaixonada por mim. Ela gamou no negão. Eu tinha 54 quilos. Eu era o cara mais santo do mundo. Por quê? Porque o pecado só opera na carne e eu só tinha osso. Eu vestia 1,76 m, eu vestia calça tamanho 14 ou 16. E ficava afogada. Eu tinha que usar calça de elástico, eu tinha cintura. Eu não era magro. Eu, para ficar magro, tinha que engordar 14 quilos. Magérrimo, mas eu era charmoso. Bem arrumadinho. Eu era muito comunicativo. Então, a menina se apaixonou por mim. No dia que eu fui conhecer os pais dela, o pai dela olhou para mim e falou: minha filha, o que está acontecendo? E aqui eu estava pensando, né? Essa menina sempre fez tudo certo. Tinha que errar uma vez. Ela me escolheu. E foi um trabalho, porque quando Deus mandou renunciar, eu era apaixonado por ela. Eu gostava de estar com ela. Eu contava as horas para chegar o momento de ver a minha noiva. Eu fiquei noivo dela. Ela não ficou de mim. E eu fiquei dela. Eu usei a aliança, ela não usou. Porque se ela usasse a aliança, ia ter conflito na casa dela. Então eu fui para a Bolívia, com a aliança no dedo. As pessoas perguntavam: você é noiva? Eu dizia: sou noiva. Da noiva mais linda do mundo. Nesta viagem tinha uma moça chamada Ana Marita. Nada a ver com aquela menina. Em tudo diferente. Essa menina vivia numa pompa. Ela só vestia grife. Ela andava lá em cima nas nuvens. Era uma pessoa... E Marita, nada dela. Para Marita estava tudo bem. Marita pegava o violão, tocava, cantando em espanhol para aquelas crianças lá na Bolívia. Eu ficava... Meus olhos não abriram para ela. Subimos uma montanha juntos, em um ônibus. E o ônibus freou e ela caiu sentada no meu colo. E eu entendi que Deus estava jogando um presente no meu colo. Literalmente, ela desculpa, eu disse: não, cai de novo, não há problema. Que veio mais tombos como esses, mas eu ainda estava compromissada com essa menina. Então eu não podia trair, eu fiquei na minha, né? Mas os meus olhos abriram. Mas Marita era noiva de um dentista.
E eu era noivo de uma jovem que não era minha noiva. Eu era o noivo. E eu voltei, mas eu voltei assim, apaixonado. Eu estava apaixonado. Quando eu cheguei na casa dela, eu me lembro que eu mandei fazer uma roupa para ir me encontrar com a minha noiva. Cheguei assim, fingindo que era bonito, porque eu estava bem arrumado. Quando eu cheguei lá, na casa, me deu uma tristeza muito grande. E ela veio e falou, oi, amor, você voltou? Eu falei, voltei. Mas você sabe que quando eu olhei para ela, ela não era mais a mesma pessoa. Caiu o encantamento. Assim, caiu. Tinha nada a ver com Marita, eu conheci Marita lá, não tinha nada a ver. Eu não tinha nenhum sentimento por Ana Marita. Nenhum. Eu gostava dessa moça. E eu terminei. E aí, essa moça ficou atrás de mim muito tempo. E eu dizia, não se humilhe. Você é linda, você é super inteligente. Você tem um futuro brilhante. Eu sou seminarista. Eu vou ser pastor. Eu vou pelo mundo. Você vai ser advogada. Você não vai poder me seguir. Somos destinos diferentes. Ela disse, eu abro mão do direito e venho estudar teologia. Olha só. Então, ela estava afeiçoada a mim. E se você me perguntar os porquês, eu não sei. Mas ela ficou literalmente arriada a todos os pneus por mim. E eu me perguntava, né, por que eu estou assim meio Tom Cruise? Eu sou mais para Cruz Credo, né? E aí, começou um período e eu fui fazer uma prova de música. Porque no seminário que eu estudei, é obrigado o pastor a estudar música. Pelo menos 4 semestres. E eu ia fazer uma prova de música, chamada Música 300, com o doutor Fred Spain, que era o regente do coral do seminário. O cara era doutor em tudo, na área musical. Quando chegou na sala de aula, a máquina Xerox deu problema. E aí ele falou, eu preciso que alguém vá tirar Xerox lá no outro seminário, que era o Seminário de Educadoras Cristãs, que ficava ao lado do meu seminário. E ele falou, eu queria que um aluno fosse tirar Xerox, mas aqui eu só confio no Renê para tirar essa Xerox, que não vai ler a prova. E eu de boa, falei, ok. Peguei a prova, fui no seminário. Quando eu entrei no seminário de educadoras cristãs, eu vi Marita sentada. E aí, uma pessoa estava com a Ana Marita e disse assim, tudo bem, Renê? Eu falei, tudo bem, eu vou levar a prova ali, enquanto tira a Xerox, eu vou voltar aqui. Eram só 40 cópias, é rapidinho, né? Naquela época que a Xerox era meio lenta, meio retardada, né? Meio delay, assim. E aí, ficou lá tirando a Xerox, e eu fui lá, e quando cheguei lá, aí a senhora chamada Damaris disse assim, Renê, o noivo dessa menina terminou com ela hoje. Falei, coincidência. Eu também não estou mais noivo. Você quer casar comigo? Ela falou, oxe, menino, que ela é baiana, né? Oxe, menino, tá ficando doido? Eu falei, nós vamos casar no dia 1º de fevereiro de 86. Você vai ser minha esposa. Eu flechei o coração dela. Vamos orar, isso foi no mês de abril. Vamos orar e Deus vai responder. Oramos até o dia 2 de novembro, dia dos finados. No dia 2 de novembro, nós fomos à praia. Ela foi de biquíni. Eu vi.
E foi confirmado o avivamento. Só que a minha casa, a casa dos meus pais, era cheia de princípios. Então, lá em casa, todo mundo que fazia um compromisso tinha que apresentar os pais. Eu fui na casa dos pais da Marita, do pai, na verdade, que ela não tinha mãe. Ela tinha 300 tias. Eu tive que falar com todo mundo era dono da Ana Marita, né? E aí, quando eu cheguei lá, de primeira, eles se apaixonaram por mim. Eu entrei e já era como família. Amei a família deles. E eles me amaram. Eu disse, agora você vai conhecer a minha família. Levei a minha futura esposa para conhecer a minha família. Chegando lá, sentamos à mesa. Meu pai todo cheio de reverência. Meu pai era um homem muito culto, mas muito cheio de reverência. E quando sentamos à mesa, tocou a buzina de um carro na porta da minha casa, de uma Kombi. Kombi é uma buzina inconfundível. Quando tocou, eu abri a porta, era meu ex-pastor, dizendo, oi, Renê, como você está? Ele é americano, mora no Texas hoje, 90 aninhos, foi quem me ganhou para Jesus, falando só, Jesus te ama. Não sabia falar quase nada em português, se tornou reitor do seminário. E ele falou para mim assim, eu tenho um presente para você. Eu falei, então eu quero. Quando disse eu quero, apareceu uma pessoa assim, sou eu! A ex-namorada. E Marita na mesa, sendo apresentada para minha família. Como diz na Bahia, dá para tu? E eu falei, pastor, leva. Ele disse, não, ela disse que é sua namorada. Eu disse, não, pastor, minha namorada está aqui dentro. Ele falou, problema teu. Você criar problema, você resolver problema que você criar. Eu digo, não dava para explicar para meu ex-pastor. E essa menina desce. Oi, amor. Não. E eu fiquei nervoso, comecei a suar. Aí eu entro, ela entra atrás da minha. Ela nunca tinha na minha casa. Ela entra atrás de mim e diz, oi! Todo mundo na mesa, assim, sabe? Quando eu digo todo mundo, eu tenho 11 irmãos, comigo 12. Todo mundo olhou assim de vez, né? Tudo é 12, desde quando eu nasci lá em casa, 12, né? E aí, ela entrou e Maria disse assim, oi, Shirley, você está aqui? Venha, sente aqui do meu lado. Eu digo, não acredito. Botou ela do lado. Minha mãe abraçou, minhas irmãs abraçaram, porque ela falava com todo mundo através de carta e telefone de ficha. Vocês não sabem o que é isso. Ela tinha conquistado todo mundo da minha casa. Marita nunca conversou com ninguém. E aí, quando a mesa aquela indisposição, eu suando, meu pai dizendo, meu pai não é nada disso. Bigamia é pecado. Eu digo, mas não é, já rompeu o negócio. Aí, Marita disse, nós vamos fazer compras lá na rua, no centro da cidade. Quer ir? Chamou a menina. Eu falei, não. Ela, não, vamos. E foram. Marita, essa menina, eu, minhas irmãs e meu irmão Israel. E eu morri de vergonha, meu Deus, Israel. Rapaz, o que está acontecendo? Eu digo, rapaz, não sei não, um negócio esquisito. Cheguei em casa, meu pai me chamou e falou, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Marita é a sua esposa. O comportamento dela diz o quanto ela vai ser fiel a você para toda a vida. Ela é a mulher da sua aliança. E nessa época meu pai não era crente, mas conhecia princípio. Quando meu pai se converteu, ele revolucionou todo mundo na minha casa. Porque ninguém nunca viu um deslize ético e moral do meu pai. Ele só precisava de Jesus. E quem ganhou ele para Jesus foi eu. Isso foi fantástico. Agora, quem escolheu a minha esposa? Meus pais. Minha mãe rasgou tanta seda para Marita que eu fiquei constrangido. E meus irmãos conceituaram o comportamento de uma, o comportamento de outra. Então, eu sei que quando os pais opinam, quando os pais endereçam e quando os pais dizem sim, um milagre acontece. O texto aqui, que é tão fantástico, Jeremias 29, 11, que vai mostrar o seu futuro de esperança, está dizendo, você vai ter casa. Vou repetir. Você vai ter casa. Amém. Essa casa terá um jardim. No jardim dessa casa terá pomares. E desses pomares, vocês vão comer do fruto. Ou seja, é uma casa de princípio. Vocês vão casar as suas filhas com homens que vocês vão escolher. E vocês vão casar os seus filhos com mulheres que vocês vão escolher. Olha o que o texto diz. A mulher que você vai casar, rapaz, seus pais têm que concordar. Você sabe que nora pode virar um laço para toda a família. Observe as noras da Bíblia. As que não foram indicadas, elas foram problemas para o casamento dos filhos. Isaú perdeu a herança por causa da nora de Rebeca. Nós precisamos descobrir quem são as pessoas que vão fazer parte da nossa família, porque nós teremos a voz da descendência que a gente escolhe. Isso mostra a responsabilidade daquilo que Deus vai mostrando. Versículo 6, por favor. Aquilo que Deus vai endereçando para a gente. Então, escolha filhos, escolham maridos, escolham esposas, para que vocês se multipliquem. E para que vocês não sejam diminuídos, mas que vocês sejam aumentados. Então, a nossa família vai crescer muito. A mesa da minha casa, que tem... Uma mesa tem 12 lugares, outra mesa tem 8 lugares. Quando eu casei, só tinha 2 lugares. Agora a mesa de 12 já não cabe. A família está crescendo, está expandindo. Então está expandindo de forma biológica e de forma espiritual. Você vai expandir de forma biológica e de forma espiritual. Quando eu pisei aqui a primeira vez no Japão, a maioria aqui não tinha nascido desses jovens. Hoje já são adultos, alguns estão casando. O que significa que estamos multiplicando de forma biológica e de forma espiritual. Não vamos parar de crescer. O avivamento não poderá ser detido de forma biológica e de forma espiritual. E você será pai e mãe de filhos biológicos e pai e mãe de filhos espirituais, porque a promessa é para todos. Amém? O versículo 7 é a chave do texto. Ele diz assim, essa tradução é horrível. Né? É quem teve essa? Não, mas é a antiga essa aí, não é a renovada. Né? Ele vai mostrar aqui, ore pela sua cidade. Ninguém aqui vai conquistar o território desprezando o território. Quando você entrar na sua cidade, nos termos da sua cidade, cidades têm termos, cidades têm limites. A Márcia me ligou para falar sobre Fuji. Ela fugiu, que acabou indo para o Fuji. Fuji daqui, Fuji dali. Deus deu um Fuji para ela de presente.
Ela ligou para mim dizendo, precisamos de um lugar. E me disse qual era o lugar. E eu liberei uma palavra. Será exatamente como você quer e como você está sonhando. Quando eu cheguei aqui, ela disse, foi exatamente. Já estamos no lugar. Falar para você, quando você ama a sua cidade, quando você ama a sua cidade, você ora pela sua cidade. Então ele diz aqui, ore pela sua cidade. Se apaixone por ela. Se você começar a orar pela sua cidade, se você começar a orar por esse país, você se apaixona por esse país. Todo mundo chega em Manaus, fala de Manaus, Manaus é quente, Manaus não fala nada. Manaus é maravilhoso. Manaus é uma bênção. Manaus é território de avivamento. Manaus foi eleito para tanger um avivamento mundial. Mas aqui é muito quente, aqui é próspero, aqui é um só para cada pessoa. E você ganha de presente no aeroporto, quando entra e quando vai. Não precisa devolver. Pode levar para sua cidade. E a gente ora por Manaus. Não tem um lugar de Manaus que eu não fui ungir. Não tem um lugar de Manaus que eu não fui orar. Não tem um bairro de Manaus que eu não fui derramar óleo e fazer atos proféticos. Chamar a existência a glória de Deus. E Manaus hoje, 53,8% é de crentes, nascidos de novo, cheios da vida de Deus. Por quê? Porque quando você ora pela sua cidade, o avivamento vem para o seu território. Ore pela sua cidade. Se apaixone por ela. Diga que a sua cidade é a melhor cidade de todo o país. O outro vai dizer, é minha, cada um defende o seu como um pai defende um filho. Deus ama as cidades. Deus quer as cidades. Deus precisa das cidades. E Deus quer plantar um profeta em cada cidade. Se na sua cidade não tem um profeta, seja o profeta dela. Se você não vê nenhum pregador, nenhum homem de Deus ungido no seu território, seja esse ungido, seja esse homem de Deus no seu território. Um dia eu disse na minha cidade, eu vou ganhar essa cidade para Jesus com todos os líderes dessa cidade. E alguém disse, e se eles não entrarem com o Senhor, eu ganho sozinho, mas que essa cidade vai se converter, ela vai se converter. E Manaus, se hoje cada um ganhar mais um, zera. Mas não era assim quando eu cheguei, era 19% de evangélicos. Hoje somos 53,8%. O que é isso? Determinação, paixão pelo território. Você tem que amar o território. Você tem que se apaixonar pelo território. Você tem que profetizar sobre o território. E ele disse, ore pela paz da sua cidade. Porque pela sua oração virá paz e prosperidade. Então sua cidade vai ser a mais próspera de toda a região. Apóstolo, não posso nem falar isso porque... Escute! Nós somos aquilo que falamos. E nós teremos aquilo que vemos mediante falamos. Quando a gente começa a falar, Deus abre a visão espiritual e nos entrega os territórios. Homens e mulheres de Deus que aqui estão. O Japão é pequeno demais para o tamanho da unção que repousa sobre a sua vida. Isso não é frase de efeito, isso é convicção doutrinária. Deus vai lhe usar para você mudar a história do território onde Ele lhe plantou. Se você crê, reaja aí em nome de Jesus. Deus vai te fazer prosperar. Então, eu preciso profetizar. Eu preciso liberar a palavra. Eu preciso olhar para a cidade e chamar a existência paz para a cidade. O Japão é um dos territórios de mais índice no mundo de suicídio. O Fuji é recordista de suicídio mundial. Que temos que fazer bloquear esse espírito. Mas só um apaixonado consegue. Orando por uma paz que excede a todo entendimento, que guarda o coração e alma em Cristo Jesus. Chamar Jesus a existência para o território, para o caos que está no território, como vocês ouviram o pastor pregar de manhã. Chame a existência as coisas que não existem como se já existissem. Vamos começar a profetizar nos territórios.
a liberar palavras para o território. Exemplo, o Brasil está um caos, sim ou não? Tá, mas eu já vejo o avivamento. Eu não estou, me desculpe, eu não estou nem aí para a ideologia que está lá no sentido profético. Porque eu tenho certeza que Deus vai tomar a nossa causa. Em pouco tempo eu estarei aqui dando outras notícias acerca do nosso território. Convicção profética. Celebre mesmo, porque isso é convicção profética. Amanhã, o presidente Bolsonaro, hoje, né? 19 horas. Horário Brasília, 20 horas. 19 horas, Bolsonaro vai estar em Manaus. Estaria com ele, desfilando na cidade. Não vou poder estar, porque eu estou no Japão. E mandei representantes. Dia 21 ele me perguntou, você vai estar... Não, vou estar no Japão. Para que você marcou a data? Logo a do Japão. Eu não posso transladar de lá para aqui. Ele vai entrar no território. Ele vai fazer um decreto lá. Escute bem. O Amazonas, em especial Manaus, foi a cidade que mais deu voto a Bolsonaro. À direita, aos princípios e aos valores. Não é uma pessoa, é o que a pessoa está falando, o que a pessoa está pregando. Então você tem que ficar atento a que o líder que você escolhe. Porque aqui, se alguém vota no PT ou vota na esquerda, você não pode reclamar do seu filho ser um degenerado amanhã. Porque você está validando isso. Ideologia de gênero. Você está validando corrupção. Você está validando a mentira no seu território. Quem quer orar pela paz da cidade, que Yahvé vai trazer, não pode contrariar o princípio de Yahvé. Deus é contra aborto. Deus é contra a ideologia de gênero. E aquilo que o meu pai é contra, eu também sou contra. Porque eu não sou daqui, eu sou do céu. O meu raciocínio não é dessa terra, é do céu. Eu não me movo pela ideologia deste planeta. Tem uma constituição divina regendo a minha vida. E é nela que eu vou me mover. E é nela que você vai se mover. Se você é nascido de novo, você está entendendo o que eu estou falando. Nós que somos nascidos de novo, não vamos aceitar que as trevas reinem sobre nós. Então ore pela paz da cidade, porque quando você orar pela paz da cidade, aí a prosperidade virá sobre ela, porque terá paz e terá prosperidade. Então diga, minha cidade é a cidade da paz. A minha cidade é a cidade da prosperidade. Fale 10 vezes o nome dessa cidade. Vamos lá. 10 vezes. Fale mais alto. 10 vezes. Vamos. 10 vezes. A cidade e o estado. Vai. Fala. Profetiza. Paz e prosperidade para essa cidade que está sendo proclamada. Paz e prosperidade para essa cidade que está sendo proclamada. Paz e prosperidade para essa cidade que está sendo proclamada. Paz e prosperidade para essa cidade que está sendo proclamada. Você recebe? Então dá um grito de libertação. Vamos lá. Apóstolo Paulo, era cidadão romano. Como se ele nasceu na Turquia? Você é a identidade territorial que você adota. Eu nasci na Bahia, mas eu sou manauara. Quando alguém pergunta de onde você é, eu digo do Amazonas. Há mais de 30 anos que eu não falo que eu sou da Bahia, porque você é o lugar que você adota. Paulo era turco. Ele nasceu na Turquia. E ele diz, eu sou cidadão romano. E eu sou da tribo de Benjamim. Como é que um cara tem uma identidade de nascimento? E como é que este cara... Desculpa eu estar falando cara, é para me identificar com os mais jovens. Se você não entendeu isso, é que você está velho. Então, esse cara que tem uma identidade de nascimento turca, que diz eu sou cidadão romano, e você não vai poder me prender
E você não vai poder me humilhar, porque eu sou cidadão romano. O cara poderia ter dito, cala a tua boca, você é turco. Por que eles não fizeram nada? Inclusive prenderam ele, prenderam Silas, que não foi o Malafaia, mas prenderam Silas e tiveram que soltar, porque você não pode, pela lei, eu cidadão romano, não posso ser preso no meu território. Por uma questão de liberdade religiosa. E os caras soltaram ele. Ele é cidadão romano. E temendo cada um deles, soltaram a Paulo e Silas, dizendo, ninguém pode prender. Deixa eu falar uma coisa. Você é cidadão do céu. Ninguém pode lhe tirar do território que você elegeu por Deus para viver nele. Então o seu território será conquistado e a glória do Senhor será efetivada neste lugar para que haja paz e prosperidade. Quem está crendo, faz alguma coisa aí e dá um grito de vitória ao Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 7, está a história de Paulo em uma cidade que ele adotou para ser a cidade da mudança. Quem sabe que cidade é essa? Quem aqui quer ganhar uma passagem daqui para outra cadeira? Posso ser que alguém aqui chute e eu vou ter que cumprir a palavra. Mas Paulo adotou Éfeso. Diga Éfeso. Diga de novo. Qual foi a cidade que Paulo adotou para ser a cidade da sua prosperidade do evangelho? Dá um aplauso, todo mundo aqui sabe. Parabéns, está bem doutrinado esse povo. Oh, maravilha, Éfeso. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 7, diz assim, eram ao todos uns 12 homens. Quantos homens? Eu não procurei esse texto. Eu não fui atrás desse texto. Eu não forcei a barra para ver 12 no texto. Porém, Paulo, agora se quiser tocar, pode tocar, meu filho. O órgão. Porém, Paulo chegou em Éfeso, depois de uma missão pela Ásia. Depois que ele passou por uma guerra espiritual, Paulo antes tinha ido em Éfeso e começou a pregar o evangelho na rua. E aí pegaram Paulo. Quem pegou Paulo? A sinagoga. Deram uma surra nele. Arrastaram ele em um carro, tipo carro de boi, 35 quilômetros de Éfeso até o porto de Mileto. Todo mundo achincalhando dele, zombando dele, e jogaram ele no cais, em cima de tipo uma balsa, um velho navio. E veio um homem e começou a curar suas feridas, falar, cara, você precisa ser mais tranquilo, você é muito intrépido. E você está pregando Jesus em uma sinagoga. Você não pode fazer isso, cara. Você é louco. Você vai morrer. Esses caras odeiam Jesus e odeiam o caminho. Como era o nome desse cara que curou as feridas dele? Doutor Lucas. Lucas aparece em tudo no cenário de Jesus. E Lucas aparece em tudo no cenário de Paulo. Lucas não foi 12 de Jesus. Foi um dos 70. Que seguiu Jesus de longe e começou a escrever sobre a história de Jesus. E ele escreveu o livro de Lucas, que é o evangelho mais detalhado, dentro da questão de entendimento da anatomia e dos milagres específicos, porque ele era médico e ele ficou admirado. Então como é que eu posso entender que Lucas não era 12 e se comportou como 12? E que os 12 não escreveram o evangelho. E Lucas escreveu o evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos, que deu a pista das viagens mais fascinantes da história da Bíblia. Verdade é que tem doutorados desenvolvidos nas viagens paulinas, nas viagens bíblicas,
que Lucas mapeou. E é tão fantástico que tem um cientista de Harvard que estudou a história das viagens bíblicas para desmentir, e ele se fascinou com o Evangelho ou com o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje é um homem de Deus, um pastor, de ver tantos detalhes daquela época, como ninguém poderia contar, não se tem na história, exceto no livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu? Dr. Lucas, que curou as feridas de Paulo e foi para Roma com Paulo. De lá foram para Macedônia e Paulo ficou 17 anos traumatizado, paralisado, fazendo tendas e pregando para as pessoas que iam ali. Veio um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, chamado homem da consolação. O homem que tinha o coração cheio do Espírito Santo. Onde ele chegava, ele consolava as pessoas. Onde chegava, ele animava as pessoas. Onde chegava, ele plantava uma semente de fé. Ele disse: Paulo, sua unção e o seu tamanho, meu filho, você não pode estar aí fazendo tendas. Você tem que ir evangelizar as cidades pelas quais precisam ser tomadas. Precisamos de você. E você vai aprender algo hoje. O lugar da sua dor será o lugar da sua cura. O lugar da sua humilhação será o lugar da exaltação. O lugar da sua vergonha será lugar de honra dupla. Deus vai te honrar no lugar que você foi humilhado. Foi na minha casa, Deus vai lhe honrar. Foi no meu trabalho, Deus vai lhe honrar. Foi na geografia tal, Deus vai lhe honrar. Seja onde for, Deus vai lhe honrar. Porque o lugar da sua dor será o lugar da sua cura. E Paulo vai para Éfeso. Chegando em Éfeso, ele procura um lugar. Ele, Barnabé e Timóteo. E aí dissertam ali uma igreja, sinal daquilo que ele havia pregado. E ele chegou lá, na igreja, e tinham quantas pessoas? 12 pessoas. A igreja era 12. A igreja tinha 12 pessoas. Podia ter 17, podia ter 25, 40, 150, mas tinha 12. Paulo perguntou para eles: vocês estão congregados aqui por quê? Sabe, porque falaram aí que nós deveríamos congregar em nome do Evangelho. Vocês conhecem Jesus? Não. É possível você estar na igreja e não conhecer Jesus. É possível você ser um 12 e não conhecer Jesus. Ele falou: e que em batismo vocês foram batizados? Ah, no batismo de João. Vocês já são batizados no Espírito Santo? Eles responderam: nem sequer sabemos o que é Espírito Santo. Não é quem é. O que é Espírito Santo? Como? Vem cá. Pegou os 12, batizou-os em nome de Jesus. Batizou-os em nome de Jesus. Impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Paulo disse: vamos fazer uma ação. Chamou Timóteo e seu ajudante e disseram: vamos mapear a cidade. Éfeso era a cidade mais pornográfica de toda a história da Ásia. Éfeso tinha uma biblioteca chamada Biblioteca de Celsus. Essa biblioteca tinha, em média, 100 mil livros, como hoje a gente não encontra em nenhuma biblioteca no mundo. Nem no Google você vai encontrar uma biblioteca com 100 mil livros. Essa biblioteca era para mentorear a cidade com feitiçaria. Cada um poderia adotar o nível de misticismo que quisesse, porque o gnosticismo reinava sobre eles. Era um tipo de falso conhecimento, que as pessoas viravam humanistas, e as pessoas depois entravam numa êxtase pelas suas fantasias. Esse espírito maligno que era ativado em uma atmosfera de trevas, e as pessoas se rendiam a falsos deuses.
Então, essa biblioteca de Celsus era plugada em um templo que era da deusa Diana. A deusa Diana, ela era cortejada. Existiam lá 12 patriarcas da maldade. Zeus, Zeus, Artemis. Você vai estudando, são 12. Você vai dar um Google depois aí e você vai ver quantos deuses tinham no templo da deusa Diana. 12 deuses. Então veja só, era um confronto. 12 na igreja, 12 no templo. O mundo espiritual se agitou. E esse templo tinha aproximadamente 300 portas. Para quê? Cada porta tinha um sacerdote da maldade. Esse sacerdote era bruxo. As pessoas entravam por essa porta da sua preferência, da imoralidade sexual. E quando eles chegavam ali, o sacerdote levava essa pessoa para o templo, cortava o seu dedo, derramava sangue, fazia um ritual ao seu Deus, ao Deus que ele veio buscar, ficava possesso e eles tinham 800 quartos para orgias. Então os quartos ficavam lotados, em cada uma hora tinha alguém fazendo orgias. Então era o maior centro de imoralidade da Ásia, que a Europa vinha, Roma vinha, e Roma mantinha aquele nível de imoralidade. Próximo ali tinha um estádio, o anfiteatro, que era o anfiteatro da deusa Diana. Então a cidade era endemoniada. A cidade tinha 500 mil habitantes. Quantos habitantes tem Hamamatsu hoje? 900 mil? Então é como que metade de Hamamatsu, uma cidade naquela época. 500 mil habitantes, em média 100 mil casas. Paulo pegou 12 homens. Quantos homens? Pegou esses 12 homens, começou a trabalhar com eles, e fizeram um censo, e foram por 2 anos em 100 mil casas. Bateu em porta a porta, de manhã, de tarde e noite. O povo aceitava Jesus, entregava os livros. Quando entregou os livros, Paulo fez um amontoado de livros na praça e os queimou. Diante de todos, se fosse hoje queimar livros, queimou livros de feitiçaria. Fez uma grande fogueira na praça pública e queimou os livros de feitiçaria. E Éfeso virou cidade de avivamento. 12 homens influenciaram uma cidade de 500 mil habitantes, 100 mil casas, batendo de porta em porta. Sabe por que sua igreja não cresce? Porque falta alguém bater a porta. A maioria que hoje fala japonês. Deus vai lhe ungir. Deus vai lhe dar coragem. Deus vai lhe dar determinação. Deus vai nos dar estratégia. Vamos fazer um censo. O território vai ficar pequeno, porque não vamos ficar apreguiçados. Nós vamos entrar de casa em casa. Vamos bater de casa em casa. Vamos levar o evangelho. Nós vamos levar a boa notícia. E vamos dizer que tem uma esperança para o Japão. A esperança do Japão não são as fábricas. A esperança do Japão não são as tecnologias. A esperança do Japão está no nome, que está acima de todo nome, que vai libertar o Japão, que vai tirar a mentira do Japão, que vai tirar os falsos deuses do Japão, e haverá um avivamento. Os japoneses não vão precisar mais ter a vida, não vão precisar mais morrer, porque haverá uma grande revolução, e os jovens do Japão vão crer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque é possível. Diga, é possível. Diga, Deus vai salvar o Japão. Fala mais alto. Fala de novo. Fale com mais autoridade. Bem, Paulo, depois de 2 anos, com esses 12 que viraram a multidão, não é coincidência que a Bíblia deixa ali 12. Quando eu vi esse texto, vou usar uma expressão baiana, eu me arrepiei todinho. Eu digo, meu Deus, não é possível que o Senhor tenha um segredo com esse negócio de 12. Esses 12 homens conseguiram influenciar uma cidade de 500 mil habitantes. Não tinha carro,
não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Telegram, não tinha TikTok, não tinha Instagram, tinha nada. Tinha pés e vontade. Hoje temos tudo. Seja maior do que a sua desculpa. Pare de dar desculpa e vá fazer. Você é salvo, você é redimido, você é lavado no sangue do Cordeiro, você tem a vida de Jesus, você tem o DNA do reino no seu espírito. Deus vai nos usar para um grande avivamento no Japão, na terra de Nihon. Deus vai salvar o Japão. E quem Ele vai usar? Você. Quem Ele vai usar? Você. Agora quem se dispõe aqui, como vier aqui à frente, dizendo: me usa, Senhor. Eu quero dizer que Deus viu, e Deus vai lhe usar, e vamos fazer um saque no inferno, e vai ser a maior colheita de todos os tempos. 12 meses para uma colheita extraordinária. Alguém aqui está crendo? Então faz alguma coisa e reaja em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio. Diga eu recebo. E Paulo precisou de ajuda. E Paulo foi ajudado por 2 homens, que está no versículo 22. Paulo concluiu a rota. Paulo chegou em Roma e viu que Éfeso estava precisando de ajuda. E mandou Timóteo e Erasto. 2 jovens, aproximadamente 25 anos de idade. Vocês 2 vão para Éfeso e vocês vão recadastrar Éfeso. Vocês vão levar de novo a boa notícia do reino. Vocês vão redoutrinar Éfeso. Vocês vão entrar num avivamento extraordinário. E ali começou a estratégia. Paulo vem para ajudar também, mas deixou a igreja na mão de 2 jovens. Presta atenção. Não subestime o jovem. Deus está ungindo os jovens esses dias. Deus acredita nos jovens. Deus acreditou tanto nos jovens que mandou o seu filho, que era jovem, com 33 anos de idade, para morrer por mim e por você. E esse jovem conquistou o reino e dividiu a história em 2 momentos, antes dele e depois dele. Eu quero dizer que Deus vai usar esses jovens, como usou Josias ainda na adolescência, como usou José na adolescência, como usou Davi na adolescência e como usou Jesus na juventude. Esses jovens serão usados para um grande saque no inferno. E será grande a glória do eterno através da vida deles. É Deus que está colocando uma paixão, é Deus que está colocando fogo no coração desses jovens. Alguém aqui pode reagir em nome de Jesus? Deus quer avivar a nossa juventude. Deus quer avivar o nosso povo. Então Erasto e Timóteo foram eleitos para recadastrar, para relevantar a história de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso começou a entrar numa crise de identidade. Éfeso começou a ficar meio perturbada. Porque na ausência do líder, Satanás ganha oportunidade. Não pense você que o líder não tem uma importância no mundo espiritual. Às vezes seu pai dentro de casa, ele não precisa dizer nada. Só a presença dele já impõe autoridade. Sim ou não? Se ele sair, a autoridade sai. O líder que Deus elege para o território é a autoridade do território. Um dia, eu decidi morar nos Estados Unidos, com a permissão de Deus, para um tratamento. Tratamento de quê? De alma. Deus me tratou ali. Deus trabalhou comigo de uma forma incisiva. E eu fui embora para os Estados Unidos atrás de 3 coisas. Mentoria. Meu pastor morava lá, à época. Ficar mais perto da minha família e aprender inglês. Eu só aprendo inglês se eu mergulhar. Então não tem como eu aprender inglês estudando nessas escolas aqui. Eu tenho que mergulhar. Então eu fiz um projeto inteligente. Deixei a igreja toda preparada. O Amazonas entrou numa crise. O governador me ligou e falou: o Amazonas está passando pela maior seca da época. O Senhor saiu, até o rio está sentindo saudade do Senhor. O Senhor tem que voltar para que o rio volte à sua medida. Porque o Senhor é profeta nessa cidade. E estamos sentindo falta do profeta.
por favor, volte. E eu voltei. E realmente o rio voltou ao seu limite. E a terra voltou a florescer. Na obediência, nós somos uma medida para o território. É porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não tem a identidade que a gente é. Nós somos autoridade territorial. Deus vai usar a mim, Deus vai usar você. E a terra que você está plantada, ela vai frutificar a 100 por 1. Por favor, alguém aí me ajuda a pregar em nome de Jesus. Vamos frutificar. Vamos provar que a nossa ausência territorial, ela gera crise na geografia. Então não podemos deixar a terra a ermo. A gente tem que se ausentar nos prazos pelos quais não tragam prejuízo para a comunidade. Precisamos estar dentro, com os olhos dentro, como os goianos dizem, o que engorda o boi é o olho do dono. Os olhos do Senhor estão por toda parte, sobre os justos e injustos, sobre bons e maus. Precisamos entender que nós somos os olhos de Deus e a credibilidade de Deus no território que estamos plantados. Deus confia em mim. Deus acredita em mim muito mais do que eu acredito nele. Deus confia em mim muito mais do que eu confio nele. Porque Deus não tem crise de fé. Nem tem crise de credibilidade. Eu que preciso reciclar isso, ressignificar isso todos os dias da minha vida. Mas Deus olha para mim e diz: campeão, vá que eu sou contigo. Eu irei contigo para onde quer que tu fores. E tu não serás envergonhado. Então Deus vai te ungir. Deus vai ungir a tua vida. Vai ungir os teus olhos, a tua audição. Deus vai ungir o teu paladar. Deus vai ungir os seus lábios. Quando você falar, Deus vai endossar os seus lábios. Deus vai endossar a sua boca. E haverá avivamento territorial. A terra seca vai frutificar. Os rios vão chegar na sua medida. E algo da parte de Deus será estartado no mundo espiritual. Nós somos credibilidade de Deus na terra. Paulo saiu, o território gemeu. E aí, um cara chamado Demétrios, que fazia feitiçarias e vendia feitiçarias, começou a redoutrinar a cidade. E contra Paulo e o ensino da igreja. E aí, levou o povo para um estádio. Que por 2 horas gritaram: grande é Diana, deusa de Éfeso e dos Efésios e de toda a terra. Isso é verdade? Então deixa eu falar para você. Em outubro de 99, eu, Peter Wagner, John Kelly, Valnice Milhomes, milhares de avivalistas, fomos para Éfeso. Tomar o lugar da nação, porque foi liberado um decreto que grande é Diana, a rainha da feitiçaria e da imoralidade, tanto dos de Efésios, como de toda a terra. Então envolveu o Brasil. E por 4 horas, eu e os avivalistas gritamos, cada um pela sua nação. E eu gritei: grande é Jesus de Nazaré, Senhor do Brasil e Senhor de toda a terra. Grande é Jesus de Nazaré, Senhor, por 4 horas. E nós quebramos o decreto de Diana. Eu quero dizer para você que o decreto que estava sobre o Japão, de feitiçaria, de bruxaria, de engano, de encantamento, já foi quebrado na autoridade do nome de Jesus. O Japão é território de avivamento. O Japão não vai ficar na mão do engano, da feitiçaria, da mentira, de todo encantamento. O Japão é território de avivamento. Tem algum japonês ou alguém apaixonado pelo Japão que vai romper com essa cadeira, vai ficar de pé e vai dar um grito de avivamento. O Japão tem dono. O Japão está identificado. Imagina, no dia que Deus lhe gerou, disse avivalista para o Japão. No dia que você nasceu, que chorou, não sei onde, na terra, avivalista do Japão. E Deus montou um complô e uma cilada e te trouxe para cá. Tem gente pensando que ia chegar aqui a virar miss, virou missionária.
Quem chegou aqui se achando o bacana, o dono do pedaço, Deus te pegou e te fez pastor e vai te fazer ministro do evangelho, vai te levantar, vai identificar você com essa terra. Não tem como você dizer que não é dessa terra. Deus vai lhe usar de uma forma sobrenatural. Assim como Deus usa o improvável, Deus vai pegar você e vai dizer: quem faz sou eu. Eu que digo quem é que vai à frente. Eu que digo quem vai fazer. Deixa eu falar uma coisa. Esse rapaz aqui, eu vi tomarem a bandeira dele, do Japão, em Israel. Todo mundo pegou a bandeira da sua nação, eu peguei a bandeira do Brasil. Ninguém disse nada. Quando ele pegou a bandeira do Japão, tomaram a bandeira dele. Sua bandeira é da África. Ele disse: não, é a do Japão. Tá engraçado, né? Mas foi humilhante. Tomaram a bandeira dele, e ele com a bandeira do Japão. Ele não abriu mão. Brigou lá com os velhos da embaixada. E segurou a bandeira do Japão. E todo mundo olhava. Você sabe quem que levanta a bandeira? Quem é apaixonado. Quem é apaixonado não nega a sua identidade. Sabe o que aconteceu? O ano passado, a embaixada me ligou. E a embaixada disse: eu estou indo para o Japão. Quem pode me receber? Eu falei: um japonês. Que se chama William. E a embaixada veio. Peraí. A embaixada veio. A mesma que humilhou ele. Veio, depois me ligou e disse: o William tem todas as características de ser o embaixador do Japão. O lugar da sua vergonha será de honra dupla. Não foi ele indo a Jerusalém, agora é Jerusalém vindo até ele. E eu dei as instruções para ele, como ele deveria fazer e o que deveria fazer. Mas, meu pastor, quem sou eu? Seu William. Você sabe por quê? Porque a gente se diminui quando Deus nos engrandece. Quando Deus levanta seu nome e Deus lhe aponta, Ele faz. Quando eu prego em Israel, é um dos lugares mais lindos que você vê a terra prometida, que é o Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida e não entrou nela. Deus escondeu Moisés ali. Diante, já tinha 3 milhões de pessoas. Saíram 600 mil. Já eram 3 milhões. Deus escondeu Moisés diante de 3 milhões de pessoas. Todo mundo procurando. Cadê Moisés? 3 milhões de pessoas num pente fino. Moisés. Você sabe por quê? Porque aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Mas aquele a quem Deus aponta, ninguém esconde. Precisamos entender. O que a gente vê aqui é uma estratégia. Deus mostrou 2 rapazes. Eu vou levantar a cidade de volta. Por 2 jovens. Dentro do templo de Diana, começou ali uma revolução muito grande. Quando eles estavam dizendo grande a Diana, deusa dos Efésios e rainha de toda a terra, 2 discípulos lindinhos, um chamado Aristarco, outro chamado Gaio, foram lá para parar o povo. E Paulo foi junto. O discípulo disse: não vai não. Você vai ficar, você já apanhou demais. Vai ficar aqui. E impediram que Paulo fosse. Mas Aristarco e Gaio foram. E começou a pedir silêncio ao povo para pregar o evangelho. Eles disseram: é a grande oportunidade de anunciar. E esse cara, chamado Demétrios, fez uma ação para matá-los. E um homem chamado Alexandre
Pré-cônsul. Ninguém vai tocar neles. Quem quiser e tiver alguma coisa contra eles, vão para o tribunal. E protegeu eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente é apaixonado, quem nos protege é Deus. Usando o improvável. Preste atenção. Tem gente aqui com medo de ir. Tem gente com medo de fazer. Tem gente com medo de ser envergonhado. Tem gente com medo de dar certo. Tem gente com medo de ser criticado. Tem gente com medo. Tem gente com medo. Tem gente com medo de... Para com isso. Seja ridículo. Se exponha. Vá e faça. Quando Deus nos unge, agindo Deus, palavra da Márcia, tem que haver um agir. Agindo Deus, quem nos impedirá? Qualquer impedimento, qualquer arma forjada contra você não prosperará. Porque Deus já apontou você. Deus já mostrou você para um grande avivamento. Assim como Deus usou 12 homens para cadastrar uma cidade de 500 mil habitantes e criou e provocou um grande avivamento, e depois Deus recadastrou todos. Eu quero dizer para você que nenhum de nós aqui vai ser envergonhado. Todo mundo aqui vai experimentar um avivamento sobrenatural. Os céus estão abertos e rasgados para esse avivamento. Quem crê recebe, vai romper com essa cadeira, vai fazer alguma coisa, vai reagir, porque Deus está a fim de fazer um grande avivamento. Alguém pode dizer amém e dar um grito de vitória a Ele? Diga, eu creio. Avivamento em quê? Avivamento das 7 montanhas. Vai ter avivamento na família. Vai ter avivamento na sociedade. Vai ter avivamento na mídia. Vai ter avivamento na educação. Vai ter avivamento nas finanças. Vai ter avivamento no entretenimento. Vão nascer líderes de teatros. Vão nascer líderes da arte. Vai ser lindo. Eles vão invadir os lugares com o som do Espírito Santo. Eu tenho um rapaz em Manaus chamado Caleb, que Deus cuide da vida dele. Ele é um príncipe. Ele vai estar aqui no Japão treinando a arte. Vai ser tremendo, porque ele tem uma unção. Ele impressiona todo mundo por onde passa. Ele está entendendo todas essas montanhas que estão vindo. E vai haver um avivamento na política. E vai ter um avivamento nas igrejas. Vai haver um avivamento nas igrejas. Todas as áreas da sociedade. Os empresários vão nascer na igreja. A igreja vai ter projeto de riqueza. Nós não vamos ficar na mão do inimigo. Diga amém. Por quê? Porque Éfeso exportava tecido, exportava arte, exportava todo tipo de monolito ou deuses estranhos. E ele exportava outros tipos de iguaria. Mas Éfeso parou, porque a igreja entrou no outro nível de unção. Paulo disse, vai todo mundo aqui trabalhar. Todo mundo vai fazer tecido, todo mundo vai fazer vasos. Hoje, para você comprar um vaso grego, é como se você tivesse a maior relíquia, se for de Éfeso. O povo viraria habilidade. Ideias de Paulo. Eles iam para o porto de Mileto, entregavam esses vasos, obras em tecido, obras em prata, em ouro, tipo de joias, ensinadas por Paulo. Paulo desatou a inteligência da criatividade do povo, porque Paulo sabia fazer as coisas. Ele era fazedor de tendas. Ele era empresário. Era um homem de negócio. E Éfeso começou a prosperar de uma forma sobrenatural. Ficou tão próspera que o povo deixou de ir para a igreja. Esse é o problema da prosperidade. Se é para você ficar pobre e esquecer Jesus, ficar rico e esquecer Jesus, que você nunca enriqueça. Porque a maior riqueza de um homem é o caráter de Cristo embutido na nossa essência. Se é ficar rico e continuar crente, que você seja um financiador do reino. Que Deus... você não está entendendo. Que Deus lhe use para você ficar muito rico. Financie o reino. Financie as obras do Senhor. Para que a glória de Deus tome o território. Alguém aqui está habilitado e dá um grito de libertação para aquilo que Deus vai fazer. Aí Éfeso
Éfeso esfria, fica indiferente. Paulo bota fogo e diz: escuta aqui, Timóteo, você vai ser o bispo de lá. Eu quero você para redoutrinar e tirar essas mentiras que estão sobre eles. E leva essa carta, Efésios capítulo 1. Olha que carta violenta. Eu queria receber essa carta. E essa carta é para mim e para você. Ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vocês da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Espera aí. Imagina alguém falar assim: eu estou falando da parte de Deus. E eu estou falando para você graça e paz. Porque a paz sem graça não tem graça. A graça é o dom que me faz viver com alegria plena. Você vai ser tomado na graça. Você vai viver rindo do nada. As pessoas vão ficar até intrigadas. O que está acontecendo? É a graça e a paz do Senhor Jesus que vão exceder a todo entendimento na sua vida. Você recebe mesmo? Quem aqui precisa de mais graça? Quem aqui precisa de mais paz? Então comece a celebrar, porque está aqui. Eu estou falando também da parte de Cristo Jesus. Você vai ter graça e vai ter paz na sua vida. Aí Paulo diz assim: próximo, meu filho. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, o qual pelo seu amado... Pode passar, filho. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu graciosamente pelo amado Filho. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Olha que carta! A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é, de fazer convergir, diga convergir, em Cristo todas as coisas dos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora segura aí. Vai entrar o decreto para a tua vida. O 11, o 12 e o 13 agora. Vamos lá. A fim de que nós, diga eu, os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória, diga eu. Quando vocês ouviram o evangelho da verdade, o evangelho da sua salvação, e quando você creu nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Olha aqui, ele está dizendo: você é território sagrado. Vocês estão olhando para coisas. Vocês têm uma herança que foi convergida nos céus e na terra. É redenção. Vocês são redimidos. Vocês não podem negociar isso. Vocês não podem negociar Jesus. Vocês não podem negociar o evangelho. Vocês não podem negociar a unção. Vocês não podem negociar o que vocês receberam. Vocês estão selados. Essa palavra é tipos, que significa tipografia. Você foi tipografado. Você foi grafado. Você foi colocado uma digital. Você tem a digital do Espírito Santo em você. Quando o mundo espiritual olha para você, Satanás vê
que você é selado pelo Espírito Santo. Você tem a digital de Jesus na sua vida, então celebre isso. Você é um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo. Vocês são tipografados. Você sabe o que é uma tipografia? Você sabe como é que tipografa um território? Vai tipografando metro por metro. Quando nós fomos agora para o terreno da Porto Seguro, você viu aquela tenda? Ali foi tipografado. Isso aqui é de vocês, isso aqui não é de vocês. Mas isso aqui é de vocês, isso aqui é de vocês, isso aqui é de vocês. Essa área está tipografada. Quando você nasceu de novo, você foi tipografado. Então diz assim, agora esse aqui é propriedade exclusiva do Senhor. Ele tem o selo, ele tem o passaporte da eternidade. Onde ele for, ele levará a identidade do Messias. Alguém aqui crê e recebe, então reaja. Se você souber quem você é, você não vai se confundir quando alguém quiser dizer ao contrário. Diga, eu fui tipografado. Eu fui marcado. Ele diz, você foi selado. Como é que sela? Já viu carta sem selo chegar no endereço? Você já viu o que você compra no Amazon? Que chega na sua casa, se não tiver selada, não chega. O selo é dizendo está autorizado. Presta atenção, você foi selado. Você está autorizado. Você é a carta que vai levar o evangelho por onde você passa. Você está selado pelo Espírito Santo da promessa. Eu quero dizer que Paulo disse para os discípulos em Éfeso: ninguém vai tirar o que Deus botou. Éfeso, até hoje. Presta atenção, eu vou estar lá em uma das viagens das 7 igrejas, só para estudar com os meus discípulos sobre as sete igrejas da Ásia. E chegando em Éfeso, meu Deus, é tanto conteúdo, é tanta coisa para a gente estudar, é tanta coisa para a gente perceber. É o lugar onde a gente detém mais tempo. A gente passa por Laodiceia, a gente passa pelas 7 igrejas. Uma das que eu mais gosto é uma igreja de Pérgamo, que é a igreja dos pergaminhos. E como eu amo livro, amo escrever, amo estudar, amo conhecimento, a igreja de Pérgamo tinha mais conteúdo de livros e conhecimento do que a igreja de Alexandria, que é a maior biblioteca conhecida, que já foi a maior biblioteca do mundo. A de Alexandria, de onde vinham os pergaminhos? De Pérgamo. Por isso que a promessa para Pérgamo é poderosa. Quando você chega em Filadélfia, as crianças correm e te abraçam, te dão doce, perguntam se você quer água, começam a te amar assim. Por isso que o Senhor disse: Filadélfia, você é a igreja do meu amor. Até hoje, mesmo com o território dominado pelos muçulmanos, o povo se ama naquele lugar. Porque tem uma unção ainda ativada naquele lugar. Mas quando você chega em Éfeso, você entende o evangelho da sua salvação. Que você creu, que você recebeu, e você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ninguém tira isso da sua vida. Satanás quer sabotar isso com mentiras na sua mente. Satanás quer dizer que você não é o que Jesus disse que você é. Satanás quer dizer que você não vai conquistar o que Jesus disse que é seu, pois ele continua mentiroso e Jesus verdadeiro. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que nós vamos estar dentro desta carta. Seremos exatamente tudo isso que foi profetizado aqui. Vai começar um tempo de avivamento, não só num território estranho, no seu território, no território da promessa. Você é o território da promessa. Você é o território selado por Deus. Deus vai te usar para este avivamento. Se você crê, recebe e reaja da melhor forma que você puder. Se você crê, fica em pé e rasga os céus com um grito de avivamento. Deus vai te usar para uma grande mudança. Os 12 serão usados para uma grande mudança. Os 12 serão levantados para restabelecer o território. Se você recebe, levante as suas mãos e libera ele um grito de júbilo. Diga: eu fui
selado como território da promessa. Continue em pé. Um dia eu fui na Praça da República. Não sei quem conhece aqui a Praça da República. Eu estava ali com 4 irmãos em Cristo, que nós estávamos ungindo todo o território. E tinha uma feiticeira fazendo o trabalho dela, jogando búzios e lendo cartas. E eu fui lá e fiquei na frente dela. Aí ela jogou os búzios e olhou para mim. Ela disse: você não é daqui. Eles estão dizendo que eu não posso ler você. Sai daqui. E aí foi uma festa. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe quem você é. Isso não é problema. O problema é que você não sabe quem você é. No dia que você descobrir quem você é, nunca mais o diabo vai lhe intimidar. Você vai conquistar o território que Deus lhe prometeu. Sabe por quê? Porque você já foi conquistado por Ele. Você não é mais de outrem, você é dele. Você pertence a Ele. O mundo espiritual sabe disso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo. Você não vai fugir do diabo, mas ele vai fugir de você. Tem gente aqui que só vai ver o diabo pelas costas, correndo de você. E você estabelecendo o território novo. Bem-vindo à visão celular no modelo dos 12, onde os 12 vão mudar a história do território. Por favor, rasgue os céus com um grito de avivamento. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Levante as 2 mãos e comece a orar a Deus agradecendo, porque você é território da promessa. Eu quero que você ouça a sua voz orando. Ore o mais alto que você puder. Esse é o mais alto que você pode orar. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.